Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, de volta aí depois de alguns meses de pausa, mas agora voltando a publicar conteúdo sobre o uso profissional de sistemas Linux, Open Source, vamos falar aqui sobre comandos importantes, sobre soluções úteis para o dia a dia do profissional que trabalha com Linux, falar sobre certificações, sobre carreira, então tudo que puder te ajudar no seu dia a dia como profissional Linux, seja a área que você atuar, que seja relacionada nesse assunto. Tá? Deixa aqui nos comentários que tipo de assunto e conteúdo que eu posso publicar aqui que vai te ajudar no seu dia a dia, ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre o comando top. O comando top é um comando bem conhecido, né? Sobre o comando que a gente usa para fazer a monitoração de processos, né? De uso e uso do CPU, de memória, dos recursos da máquina. Então, um comando bem conhecido, mas que muita gente não conhece e não entende bem as principais informações que estão mostrando ali, que são exibidas ali. Então eu vou querer mostrar aqui para vocês algumas informações que são úteis, mas que as pessoas normalmente não entendem e não sabem como interpretar aquilo. Tá? Então continua comigo aqui até o final do curso, que você vai aprender bastante coisa que talvez você não saiba ou nunca tenha notado sobre o comando top. E no final eu vou falar um pouco sobre o htop também, que é um comando, é um top melhorado, um top com outros recursos, tá? Para monitoração de processos, monitoramento de processos, ok? Bom, vamos aqui para minha tela, que eu vou mostrar para vocês as informações que eu quero compartilhar, ok? Bom, então aqui eu já estou com um top rodando, ok? Então, acho que a maioria de vocês já conhece de forma geral o top, mas vamos passar para as informações mais importantes aqui, ok? Então eu tenho o top, né, o horário da máquina, né, há quanto tempo que ela está rodando, então o horário atual, né, e há quanto tempo que ele está rodando, quantos usuários estão conectados na máquina, e o load average. O load average é um cálculo bem complexo, mas para resumir ele, é quantos processos estão atualmente em execução ou na fila. Tá? Aqui o valor vai depender muito do seu sistema. Então, por exemplo, o meu sistema aqui ele tem 8 cores. Então, se esse valor aqui ficar abaixo de 8, já está ok. Tá? Ele está menos de um processo por core. Então, esse valor para mim, 1,97, está ok. O sistema está suportando bem. Então, isso vai variar bastante de sistema para sistema. É uma contagem da fila de processos. Tá? Eu vou deixar no vídeo aqui, na descrição do vídeo, um artigo que explica isso mais detalhadamente, mais cientificamente. Tá? Mas, de maneira geral, é isso. Quantos processos estão em execução ou na fila de execução do sistema. Ok? Temos aqui as tasks, né, as tarefas, o total de tarefas em running, em sleeping, paradas e zumbi. Aqui é importante olhar se tem processos em zumbi, que não é esperado, né, ou defuncted, né, em defunct. Então, é importante observar essa informação aqui. Aqui embaixo, porcentagem de CPU. Na verdade, quando a gente fala de uso de CPU, porcentagem de uso de CPU, a gente está falando de porcentagem de tempo de uso de CPU. Quanto tempo da CPU está sendo utilizada pelo sistema como um todo ou como por um processo específico. Né? Então, a gente sabe que o CPU trabalha com compartilhamento de tempo e cada processo tem um tempo de execução, vai pegando tempos de execução das CPUs, né? O uso dos cores das CPUs. E é isso que a gente está falando quando a gente está falando de porcentagem de CPU. Eu vou deixar no card aqui, né, no link do vídeo, um outro vídeo que eu falei sobre o escalonamento de processos e a priorização de processos no Linux. Dá para entender melhor como funciona essa parte do sistema. Tá? Então o que a gente tem aqui? Porcentagem de tempo de uso do CPU por processos de usuário, de user, por processos de sistema, por exemplo, do kernel principalmente. Tá? Então é importante notar quem está consumindo o seu sistema. Né? Normalmente é processos de usuário, tá? Ou sistemas aplicados. Né? Aqui no system vai ser coisas do kernel principalmente. Nice, né? Processos que você definiu o nice. Né? O nice é uma forma de definir a prioridade do processo. Nesse outro vídeo eu também falo sobre isso. Então, processos que têm algum nice definido. Processos em idle, né? Porcentagem de sistemas em idle. O wait, né? O wait normalmente é quando o sistema, os processos, né, e o sistema está aguardando entrada e saída de disco. Então é importante notar que isso aqui não pode ser muito alto. Se tiver muito alto, pode ser algum problema de entrada e saída de disco, que está fazendo algum gargalo no seu sistema. Aqui, HI e SI é Hardware Interrupt e Software Interrupt. Hardware Interrupt
dispositivos de hardware que estão solicitando interrupções do sistema para fazer alguma coisa. Então, toda vez que você vai usar um dispositivo de hardware, ele manda um sinal para o sistema pedindo uma interrupção para pedir para ele fazer o que ele quer fazer. Tá? Então, esse número também não deve ser baixo, né? Não deve gastar muito tempo com hardware interruption. Mesma coisa com software interruption. Software também pode mandar sinais para o sistema, né, para CPUs, pararem delas fazer o que elas estão fazendo para atender algum pedido deles. Então, esse número aqui normalmente deve ser baixo, principalmente de hardware aqui. Tá? E ST é de still. Isso aqui é usado quando a máquina, né, onde eu estou rodando esse top, é uma máquina virtual. E ele fala quanto tempo que está demorando para essa máquina virtual conseguir tempo de CPU da máquina real. Então, se a máquina real está demorando para dar tempo de CPU para essa máquina virtual, se fosse o caso aqui, ele mostraria aqui como still. Tá? Então, em máquinas virtuais é importante notar isso aqui. Nem todas vai ter muita informação sobre isso, mas é isso que significa. Tá? Tempo que a host, né, demora para disponibilizar CPUs virtuais para essa máquina virtual. Sobre memória, aqui embaixo sobre memória. Inclusive, se eu apertar o M aqui, ele muda a forma que ele exibe a memória. Ele pode mostrar uma barrinha com o progresso, aperto o M de novo, ele mostra dessa forma, some e aperto o M de novo, ele volta nesse padrão aqui. Então, basicamente, quanto que eu tenho de memória total? Eu tenho 8 GB nessa máquina. O espaço em free, que é o espaço não utilizado de maneira alguma. Tá? Lembrando que a máquina, né, o sistema, o Linux, o kernel, ele vai usar a maior parte da memória que ele puder. Então, se ele tiver muita memória free, ele vai começar a fazer memória compartilhada, vai colocar em cache. Então, ele vai tentar otimizar o seu funcionamento com base na memória livre que tem disponível ali. Tá? Mas, se você como usuário precisar de memória, algumas coisas desse free podem ser desalocado. Tá? Tem um artigo que eu publiquei lá no meu site, vou deixar o link aqui, que eu explico melhor o funcionamento do comando free. E o comando free é a mesma informação que está no comando free, é a informação que está aqui. Tá? Então dá uma lida nesse artigo que eu explico o que é cada informação lá do comando free, e você vai entender melhor também o que é aqui no top. Tá? Mas, de maneira geral, a memória total e a memória disponível, né? Considere essa memória aqui, ó, available, como a memória que você ainda pode utilizar de alguma forma no sistema. Tá? Não considere esse free, tá? Porque às vezes esse free fica um valor tão baixo, principalmente em sistemas com memória, com menos memória, com 4, por exemplo, esse free vai estar tão baixo que você vai ver, vai falar, poxa, não tem nada livre no meu sistema para eu usar. Não, considere a memória disponível, tá? Porque o sistema, o cache, vai usar buffers, caches, para otimizar o sistema usando tudo que estiver livre. Tá? Por isso que o available e o free são diferentes. Okay? Então dá uma lida nesse artigo, vou deixar o link aqui, que ajuda bastante a entender a forma que o Linux mostra a memória total disponível, cache, buffer, etc. Okay? Então eu tenho memória e swap. Né? Swap é aquela área do disco que pode ser usada de maneira complementar para a memória. Então, por exemplo, se eu usei toda a memória RAM, né, disponível aqui, ele vai poder começar a usar a memória swap. Tá? Tem alguns outros casos também que mesmo quando tem espaço total, ele usa um pouco de swap também. Tá? Mas, de maneira geral, é isso. A memória swap é que a memória pode ser uma partição ou pode ser um arquivo. Né? Em sistemas desktop, atualmente, o padrão é criar um arquivo de swap. Tá? Não vou abordar isso aqui, mas você pode ter ou uma partição de swap ou um arquivo de swap. E aqui, no caso de necessidade, ele vai usar esse espaço de disco como uma área de memória. Ok? Então, isso aqui é, de maneira geral, o funcionamento do sistema como um todo. Então, observe sempre aqui o load average. Tá? Aqui é 1 minuto, né? No último minuto, nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos. Então, você consegue ver se o load average está subindo ou diminuindo. Né? Se nos últimos 15 minutos era maior do que é nos últimos 5, quer dizer que está diminuindo o consumo. Se é o contrário, né? Se aqui está 10 e aqui era 5, você vai falar, pô, aconteceu alguma coisa que a média atual do sistema está muito alta. Então é importante notar isso aqui também, o load average é importante. Processos zumbi, não deve ter muito processo zumbi, não deve ter processo zumbi, né? Mas é importante monitorar isso aqui também. CPU, não deve ser muito alto o sys, não deve ter muito hardware interrupt, system interrupt, não pode ter muito wait, então tem que observar isso. Tá? Importante notar que cada sistema, né, no caso, principalmente em servidores, vai ter um comportamento diferente. Tá? Isso aqui é um desktop. Se você tem um servidor web, vai ser uma coisa, um servidor de aplicação, um servidor com banco de dados, vão ter comportamentos diferentes aqui. Alguns gravam mais em disco, outros gravam menos, então é importante notar isso.
e saber entender também o que é normal, né? No dia a dia, você vai saber o que é normal. Você vai saber o que é um wait normal do seu servidor. Tá? Então, é importante entender isso. Quanto aos processos, o que a gente tem aqui? Os mais óbvios eu vou passar rapidamente, tá? É muito interessante ler o mando top. O mando top tem bastante informação detalhada, principalmente sobre memória. Então você vai entender, às vezes algumas coisas são bem até mais complicadas, né, de entender, mas dá uma lida. Ele fala bastante sobre memória, sobre alocação de processos lá no mando top. Então, basicamente, tem o PID, o nome do usuário, dono do processo, a prioridade do processo, né, e o NICE. Vê o vídeo que eu indiquei lá sobre Priority NICE, que eu falo bastante sobre isso também. E aqui coisas importantes, né? O que é virt, res e SHR, né? Isso aqui é relacionado ao uso de memória, tá? Então, o res é a memória residente. Então, memória residente é a memória RAM mesmo que está sendo usada por esse processo. Então, quanto de memória efetivamente da RAM está sendo utilizada aqui, tá? Virt é todo tipo de memória que está sendo usado e, inclusive, a memória do processo, memória de bibliotecas que esse processo está usando. Então, por exemplo, esse processo, esse software usa outras bibliotecas de outros softwares. E essas bibliotecas também estão em memória. Então, ele vai contabilizar aqui nesse virt. Então, arquivos que esse processo abriu. Então, estou abrindo um arquivo de vídeo, estou gravando um vídeo aqui no OBS, por exemplo. Ele está contabilizando o tamanho desse vídeo em memória como memória virtual. Então, o virt é toda a memória que está relacionada a esse processo. Tá? E o res é só a memória desse processo em RAM mesmo. Ok? Por isso que é menor. Essa porcentagem de memória nada mais é do que a memória residente dividido pela memória total. Tá? Aqui está em kilobytes, aqui está em mega, mas se você dividir a memória residente pela memória total, você vai ter essa porcentagem de memória usada no momento. Tá? Quanto de memória o OBS ou todos esses processos estão usando no momento. Tá? E a memória shared é quanto dessa memória que é compartilhável. Tá? Quanto dessa memória que é compartilhável. Tem outras classificações. Se eu colocar aqui F maiúsculo, de field, né, você pode selecionar o que você quer que apareça. Tá? O que tem asterisco aqui é o que está aparecendo. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e mostrar swap, quanto de memória está indo em swap? Aperto o espaço, ele coloca o asterisco. E aí se eu coloco para o lado, ó, ele seleciona tudo. Ó. Nesse modo eu consigo posicionar ele onde eu quiser. Então vou subir aqui para cima. E aí posso para o lado de novo. Está selecionado só o swap, eu posso escolher outro campo. Então swap, posso colocar aqui outros tipos de informações. Used, né, que é a memória residente mais a memória de swap. Então tem várias classificações que você pode ir usando aqui e mostrar o que te interessa, né? Dependendo do seu sistema, para que você usa o sistema, tem opções diferentes para você selecionar, tá? Então aperto o Q, ele sai, e agora eu tenho aqui, ó, memória virtual, memória residente, memória compartilhável, né? Quanto está sendo usado de swap, pode ver, eu tenho bastante memória, nada está sendo colocado na swap ainda, tá? Used, residente mais swap, né? Como o swap está 0, ele não é igual, né? Used fica igual ao residente. Então, residente, memória efetivamente usada em memória RAM do sistema, tá? Sem contar swap. E o virtual é tudo, né? Tudo que de alguma forma o sistema está usando. Então é importante saber isso. Porcentagem de CPU, como eu disse, quanto de CPU o sistema está usando. Na verdade aqui desde o top fica fazendo delay, né? Fica fazendo um refresh a cada tantos segundos. Por padrão é 3. Se eu apertar o D de delay, ele vai escrever aqui, ó, change delay from 3 to, por exemplo, posso colocar 10. Então, a cada 10 segundos ele vai fazer o refresh. Esse porcentagem de CPU é quanto tempo de CPU esse processo utilizou nos últimos 10 segundos, ou nos últimos 3 segundos, quanto você definir aqui. Tá? Então, para você ver nesse momento quanto que ele está usando. E aqui também, né, quanto que ele está usando de memória no momento. É só ir lá calcular quanto está usando de momento. Pode ver que, por exemplo, eu estou gravando a tela aqui com esse OBS, então ele gasta bastante CPU aqui. Tá? E o time é quanto tempo de CPU esse processo já usou desde que eu iniciei o sistema. Tá? Isso aqui é acumulativo. Eu consigo ver quais os processos estão usando mais CPU no decorrer do tempo. Okay? Pode ver que aqui eu tenho um tempo incremental aqui
em minutos. Tá? Então, é minutos aqui. Eu tenho também aqui o S de state, né, que é o estado do processo. Então, eu tenho vários tipos, se está inativo, se está iniciado. Tá? Então, você consegue ver aqui o estado lá no mando do top, ele mostra os estados aqui do processo para você, né, quais os tipos possíveis. Ok? Então, essas são as informações mais importantes que você consegue ver. Novamente, se eu apertar o F maiúsculo, eu consigo selecionar os campos que são interessantes para mim. Pode ser que você precise ver o PPID aqui no caso, o PID do processo PI, tá? Ou do grupo. Tem várias informações que você pode adicionar dependendo do que é útil para você, ou até remover. Tá? Ordenar. Se eu apertar o Shift P, ele ordena por CPU, tá? De processor. Shift M ordena por memória. Tá? Shift T ordena pelo tempo. Então você pode escolher que ordenação que você vai colocar aqui no top. Tá? E PGDA, PGAL e PGAP para você listar, né? Então, ou para cima e para baixo, né? Então você ordena e você pode ir escolhendo aqui e descendo a tela. Tá? Você tem muito processo aqui, não vai aparecer tudo, mas você pode correr a lista aqui, né? Ou usar o PGAP e o PGDown para subir e descer a tela. Ok? E sempre usar o H. O H é o help, então você vai ver como localizar um arquivo. Então, por exemplo, se eu apertar o L maiúsculo, é o locate. Então, localizar, por exemplo, lbash. Tá? Ele vai mostrar, vai levar você até o bash. Então, você tem várias opções aqui. Tá? Outra opção legal, né? Você quer matar um processo? CAD kill. Qual que é o PID do processo que você quer matar? Por exemplo, 2734. Qual sinal que você quer mandar? Né? O 15 é o padrão, você matar o processo com SIGTERM. Você pode mandar o SIGKILL, pode mandar o 9, tá? Se você for root. E aí você escolhe o processo que você quer matar. S que ele sai. R, qual que eu quero fazer o renice, né? Eu quero mudar a prioridade do processo. Novamente tem naquele vídeo que eu falei qual o processo, qual o nice que eu vou usar. Tá? Então você tem várias opções de uso aqui. Bom, então esse é o top, né? As principais informações que a gente tem no top. Tá? Novamente, aperto o Q para sair, né? Tem bastante opções, vou dar um man top aqui. Então, recomendo que você leia aqui as opções do man, o que é memória, como ele interpreta a memória. Tem bastante informação aqui. Ok? Outra coisa, aqui ele fala ó, o que é cada opção ali, e todas as informações interessantes e opções que você tem aqui. Bom, vou mostrar também o HTOP. O HTOP é um outro software, normalmente ele não vem instalado, então você pode colocar apt-get ou apt install HTOP, tá? Para fazer a instalação do HTOP. No caso, normalmente não tem por padrão, tá? Então você instala aí o HTOP, no meu caso já está instalado, e executando com HTOP. É basicamente a mesma informação mostrada de uma maneira um pouco melhor. Então, você está usando um desktop aí, provavelmente vai estar tudo colorido. Tá? Então, você tem aqui em cima as demonstrações de uso de CPU por core. Tá? Então, minha máquina aqui tem um CPU de 8 cores. Né? Então, você pode ter um servidor com 4 CPUs, não sei quantos cores. Né? Então, vai tudo mostrar aqui para você ver quanto está sendo utilizado de cada um desse, tá? De cada core desse. Tá? Uso de memória mostrado graficamente aqui também, uso de swap está sendo usado ou não, e aí também tasks, load average, uptime, e as informações aqui também mostradas de uma maneira um pouco mais clara. Então, por exemplo, pode ver, aqui em virtual, resident, shared, em vez de mostrar em kilobytes, está mostrando já em mega, colorido, de uma maneira mais fácil de ler. Então, é bem mais fácil de ler as informações pelo HTOP, tá? Apesar de serem as mesmas, basicamente seriam as mesmas. Então, novamente, é um top mais estilizado. Né? Então, tem bastante opção aqui. Se eu apertar o H de help, ele mostra aqui, ó, aquela barra, aqui são aquelas cores. Então, o uso de CPU, o azul é low priority, o verde é normal, o vermelho de kernel, de virtualização, o uso da memória também ele mostra aqui, e as opções que você pode usar para navegar aí no core, no HTOP. Tá? Ele mostra também por threads, né? Então, se eu apertar H, Shift H, né? Ele inclui aqui, ó, vou apertar de novo, Shift H, ele só mostra tasks, quantas dessas tasks estão running. Se eu apertar Shift H,
ele mostra quantas threads, né? Porque uma task, né, pode ter várias threads. Então, um processo pode ter várias threads. Então, aqui ele divide por thread. Então, pode ver que, por exemplo, o OBS tem várias threads aqui. Tá? E ele mostra detalhes por thread. Ok? Então, esse tipo de informação ajuda bastante, principalmente quando você está trabalhando com servidores. Tá? Mostrar por thread, você conseguir identificar o que está consumindo CPU, o que está consumindo memória, se algum dos processos está gerando I/O, né? Se alguma coisa está gerando I/O. Então, você vai ter bastante informação aí através do top e ainda mais com o HTOP. Bom, pessoal, então é isso. O que eu queria aqui era mostrar o funcionamento do top, do HTOP, de uma maneira mais explicada, principalmente as informações de memória, de CPU, como que isso é mostrado ali no sistema, tá? no comando, de uma forma que você consiga usar isso de maneira profissional no seu dia a dia de trabalho com Linux, com servidores Linux. Okay? Eu recomendo que você veja os vídeos que eu indiquei, né? E o artigo que eu indiquei sobre o comando free, e outro artigo aqui sobre o load average que eu vou incluir. Tá? Vale a pena a leitura, vale a pena assistir esses vídeos para adicionar ainda mais informação nesse assunto. Okay? Deixa também aí, se você gostou do vídeo, né? Não deixa de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, eu vou passar a colocar bem mais informações aqui, publicar vídeos com mais consistência aqui, para ajudar os profissionais que trabalham com Linux no dia a dia. E deixe também o que você achou do vídeo nos comentários, assuntos que vocês queiram que eu fale por aqui, para ajudar a construir esse canal juntos. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.